Seja bem-vindo ao Discípulos Cast, mais um episódio aí que a gente está gravando. Dessa vez aí um episódio especialíssimo aí, estaremos falando da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro aí, celebramos essa data muito importante. Trouxemos hoje aqui pessoas especialíssimas aqui da área da teologia, né? Da área do conhecimento da Bíblia aí. Hoje aqui o podcast está de alto nível, né? Só galera top aqui. Então, antes de começar o nosso bate-papo, antes de apresentar o nosso convidado especial, vamos falar quem está aqui conosco hoje na nossa bancada. Nós temos aqui o Felipe Landim, já é conhecido nosso parceiro aí, cuida da parte das mídias aqui da igreja. Cara, muito sangue bom, muita gente boa. Fala, Landim, meu brother, como é que tá aí, cara? Mais um episódio aí, depois de tanto tempo sem gravar, né, cara? É verdade, cara, tem o quê? Um mês sem gravar? É isso aí, cara, mais ou menos isso aí. É, né? Maite nasceu, licença já tem paternidade, mês, né? tive que dar uma folguinha, né? Um mês já. Feliz, cara, a gente... É muito bom estar aqui junto, né? Na mesa, conversando, é muito legal. E hoje vai ser mais um dia inspirador aí, que a gente vai aprender muito com essas duas férias aí. Com certeza, isso aí vai ser sensacional. Na nossa banca aqui também temos hoje o Brenner Costa, ele que é o líder de educação religiosa aqui da nossa igreja, né? Você que acompanha assiduamente a nossa EBD, certamente conhece o grande Brenner aí, o cara muito inteligente da teologia, da filosofia, da geografia. Fala, Brenão, beleza, meu irmão? Tudo tranquilo? Não, tá tudo ótimo e assim, desde já agradeço pelo convite e espero realmente estar no nível desse programa. É o que eu espero. É isso aí, Brenão, valeu pela presença aí. E temos aqui também hoje o nosso convidado, cara, muita gente boa, já esteve aqui na nossa igreja umas 2 vezes, né? Ou mais, não sei, gente boa, já trouxe uma palavra poderosa aqui pra gente, um cara muito inteligente. Ele é líder do Ministério de Educação Cristã, lá da Primeira Igreja Batista de Águas Claras, a PIBAC. Ele também é seminarista pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, a FTBB. Ele é gerente de projetos da CAPES, cara. O cara é programador, não é isso? O cara é fera, hein? O cara é fera na informática aí também. Ele é pai do Eliakim, ele é esposo da Tássia, lá do Rio Grande do Norte, né? Veio para Brasília. Muita gente boa, tá aqui conosco, Daniel Cunha. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Rapaz, é uma alegria estar aqui com vocês, viu? E super à vontade aqui nessa mesa, todo mundo bem informal. Show de bola. Só faltou os petiscos, né, Landim? Faltou, da próxima vez a gente traz. Vamos trazer aí, né? Tá. Eu Já apoio. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Já fica aí o convite pra você voltar. Opa! É isso aí. Pois é, irmão Daniel, então nós estamos aqui hoje, vamos bater esse papo sobre reforma, né? Falar sobre a importância da escritura, salvação pela graça e vários pontos ali que a reforma nos deixou, né? E que nós, hoje, olhando para a Bíblia, né, temos esse dever, né, de carregar os princípios bíblicos, né, inspirados por Deus. Mas antes de entrar propriamente sobre o assunto, fala um pouco sobre a sua história, né? Eu sei que você nasceu lá no Rio Grande do Norte, né? Como foi que você veio parar em Brasília, né? Você cresceu na igreja, conheceu o evangelho depois, como foi a sua conversão? Compartilha com a gente um pouco desse seu início de vida aí. Pois é, como é que um potiguar veio bater aqui? Pois é, né, cara? Em Brasília. Em Brasília. Quadradinho. Virar um candango, né? Mas assim, nunca imaginei estar em Brasília. Nunca. Não estava nos planos. Eu acho que eu nunca imaginei nem sair de perto ali da família. É algo muito interessante quando a gente olha para trás e lembra. Mas engraçado, quando eu lembro da história e tudo, como a coisa se desenvolve, eu sempre tive um sonho de ser professor universitário. Então, eu segui minha carreira acadêmica normal. Então, terminei minha graduação, terminei o mestrado, entrei no doutorado e eu estava seguindo a carreira acadêmica. O doutorado, infelizmente, por uma outra história que fica para outro podcast, não finalizou. Ficou faltando só a defesa, mas a vida estava seguindo nessa guinada para ser acadêmica mesmo. E essa sua caminhada acadêmica aí era em que área? Era da teologia? Ciência da computação. Ah, tá, na área da informática. Então, quando eu me formei em ciência da computação, o mestrado foi em sistemas e computação e aí vou voltar agora um pouquinho mais. Quando eu me converti com 12 anos. E aquele pré-adolescente se convertendo ainda meio rebelde, né? Sim. E me lembro que eu me converti no culto doméstico, tipo, como fosse tipo,
na época não existia a ideia de um PGM, né? Tem os e grupos, né? não tinha essa ideia. Então era um culto doméstico, onde meu pai tinha sido convidado, e depois de algumas vezes indo, eu acabei aceitando, entendi, e a partir dali comecei a frequentar a igreja, mas não estava na firmeza, né? Ainda estava um pré-adolescente querendo curtir. Então, a teologia não tinha se desenvolvido nessa época. O tempo passa, entro na faculdade e tudo, e durante o período da faculdade me desperta a questão da teologia. E eu sempre tive o desejo de fazer seminário, engraçado, lá em Natal. Mas eu não tinha como, por vários motivos. O seminário lá era muito longe, muito. De onde eu morava eu não tinha condições, tinha que ter carro. E eu não tinha carro, não tinha como ir para lá. Não tinha condições de pagar. E dentre vários fatores sempre ficou um sonho. Então eu segui minha carreira acadêmica e sempre lembrando, poxa, eu queria ter uma oportunidade de fazer o curso de teologia. E o tempo passando, terminei tudo, tive a oportunidade de trabalhar num projeto lá na universidade. E nesse projeto da universidade, eu entrei para trabalhar como testador. E aí, entrando como testador, passa-se o tempo, o coordenador de lá faz um convite, olha, a gente está formando um grupo, e esse grupo vai tomar conta de um projeto grande, é um projeto de nível nacional, é um projeto que é um sistema que vai cuidar dos programas de pós-graduação do Brasil, uma parceria com a CAPES, aí todo mundo queria participar desse projeto. E aí eu estou escolhendo algumas pessoas, e dentre essas pessoas eu escolhi um desenvolvedor, um testador, tal, e eu pensei em você. Eu disse, não, beleza. E aí eu entrei para ser tanto da área de teste como para ser de analista de requisitos. E eu entro para essa equipe e começo a trabalhar nesse projeto da CAPES, que é a plataforma Sucupira, que está até hoje no ar, que é legal, onde os programas, toda universidade tem que fazer tipo o seu imposto de renda dos programas. Eles colocam os dados dos programas de pós-graduação lá, a cada ano tem que fazer um envio, dentre outras coisas que a plataforma faz também. Eu trabalhei 3 anos lá, ainda em Natal, nesse projeto, e nesse período eu ficava vindo aqui em Brasília, só curtindo os hotéis ali, do plano, de vez em quando. Rapaz, coisa boa. Mas o caminho era o quê? Quando eu vinha para cá, ia para algum hotel que ficava ali no plano, aí trabalhava o dia todo na CAPES, voltava pro hotel. Trabalhava o dia todo só conhecia isso de Brasília. E fazia, nossa, aqui é fantástico. Você tá indo no plano, você acha que tudo é Brasil. Aqui é outro mundo, meu Deus. Aqui é maravilhoso. É assim mesmo. E depois desse tempo, a gente tinha que entregar o projeto. A CAPES tinha que tomar de conta. Ele tinha um fim. E quando chegou nesse período, foi quando eu recebi o convite da CAPES, do diretor de TI da época, que fez, cara, você quer tomar de conta do projeto? Porque você já tem um know-how, você já conhece, já domina, e a gente precisa fazer a sustentação dele aqui, a gente quer ampliar ele aqui. A cooperação com a UFRN já tinha acabado, e a gente quer montar uma equipe aqui, você quer gerenciar, você quer ser o líder do projeto e tal. Eu disse, poxa, eu aceito. E na época eu aceitei, a gente combinou valores e tudo. Eu tive a oportunidade de montar minha própria equipe, teve outras pessoas que também vieram comigo, e vim para cá. Caramba, então, assim, foi uma oportunidade que apareceu, que Deus mostrou. E aí a vida acadêmica, né? A vida acadêmica quando eu olho, hoje vejo os planos de Deus, né? Eu tinha feito todos os meus planos. E o Senhor fez, você não sabe de nada. Você é inocente, ingênuo. E o Senhor já tinha todo um planejamento para vir para cá. Então, eu gosto de pensar assim, a vida acadêmica ela segue um rumo, e eu segui outro totalmente diferente, porque hoje eu estou basicamente no mercado, é outra vibe, é outra tocada, é outra coisa. Mais comercial, né? É uma coisa bem mais comercial. O acadêmico ele meio que vai para outra vertente. Mas eu peguei essa oportunidade, vim, e eu acho que para mim tanto foi bom em questões de experiência profissional e tudo, como foi muito bom também do lado espiritual. Legal. Aqui em Brasília foi onde, tanto eu como minha família, a gente teve uma oportunidade de crescer espiritualmente, que a gente olha e faz, é só Deus. Só Deus mesmo para trazer.
esse crescimento. Hein, ô, Daniel, quando você veio pra cá, você veio com a sua família já? isso que eu ia Você já tinha perguntar. filho? Eu vim primeiramente em novembro de 2015, aí eu fiquei morando na casa de um colega meu, Uhum. que era da mesma equipe, Ah, tá. de favor, porque eu não tinha, eu estava ainda procurando apartamento. Aham. E aí eu aproveitei esse momento para procurar apartamento e tudo. Aí tive que voltar bruscamente, porque meu pai estava com câncer, então já estava em estado terminal. Uhum. E aí no dia 4 de dezembro eu recebo a notícia do falecimento, eu tive que voltar bruscamente, Uhum. mas ainda bem que eu já tinha resolvido tudo sobre questões do apartamento. Uhum. E quando é dia 7 de janeiro de 2016, aí eu venho. Aí vem com mulher, menino, Família, passarinho. bacana. Você já era casado e já tinha um 15. Já. Ele aqui na época ele tinha 6 anos, 6, 7 anos. Então, Bacana. ele veio Já- pequenininho, já né? pequenininho. E, ô, Daniel, quando você se converteu em qual igreja? Era Batista? Era Batista. Sempre fui da Batista. Da convenção Da nossa? Não da CBB. convenção. Ah, tá. Era regular. Então Ah, era, tá, era regular, aquela sim, Batista sim. um pouco mais dura, Sim, né? sim, um sim. pouco mais rígida. Ah, sim. Esse tradicional, né? É bem mais tradicional. É tanto que quando eu chego aqui e entro numa Batista da convenção, né? Eu já Que pecadores! pessoas estranhas. Entendi, cara. Bacana, bacana. Então você veio para Brasília e aí começou então o seminário. Foi aqui que você começou aqui em Sim, Brasília? aí, veja, aquela vontade do seminário ainda existia, né? Aquele desejo ainda estava latente aqui, que eu não tinha conseguido em Natal. Então, vindo para cá, estabilizando, família aqui, tudo normalizado, ainda havia esse desejo. E uma vez conversando com o pastor da igreja e tal, externei isso e ele fez, e por que você não vai? Eu disse, porque eu não tenho condições de bancar e tudo e tal. Então, mas você só coloca empecilho. Eu fiz, essa é a realidade, o que eu vou fazer? Pastor Simval? Poxa, você só coloca empecilho, rapaz. Só vá. E aí ele entrou em contato com o diretor da FTBB na época. E eu conversei com ele. E aí foi muito engraçado. Porque já tinha começado as aulas. Já estava 2 semanas que tinha iniciado o semestre. E aí eu fui lá, conversei com ele, expliquei para ele e tudo. E ele fez, tá, eu só queria fazer assim, sentir de você que você realmente é seminarista, você quer isso para sua vida, é isso que Deus quer para sua vida, não tem problema nenhum. E aí ele disse, a gente conversa. E aí eu, voltando para casa do trabalho, no carro, aí ele me liga, fala, vamos conversar? Eu disse, no carro. Tá. E aí pega essa batinar, vega e pergunta, e ele perguntando sobre tudo, aí no final ele faz, você está aprovado para entrar. Sinto que você realmente é o chamado de Deus para você. Que bênção, Pode fazer a cara. matrícula. Que bênção, Daniel. Uma entrevista ali no trânsito. No trânsito. Então ele pegou já na tensão, já na... Rapaz, foi aprovado com louvor. Então. Bacana. Ô, Daniel, você falou então que começou na área acadêmica, né? Isso da parte de informática, parte de TI ali, e também você estudou teologia, né? Você percebe, assim, alguma diferença ao estudar uma coisa ou outra, assim? Você sente alguma coisa diferente? Ou uma das duas você acha mais fácil? Como que é essa relação de estudar duas áreas ali completamente diferentes, né? A TI e a parte de Pois teologia. até porque TI está dentro do mundo de exatas, né? É um mundo frio, calculista, e 0 é 0 e 1 é 1. E E aqui um mundo binário, né, cara? E a gente está aqui agora no mundo da humanas, onde tudo é muito subjetivo, tudo é muito reflexivo. Interpretações, né? Interpretações e... Para mim foi um pouco complicado, porque eu estava acostumado naquele mundo 0 e 1. Não sai disso. Eu tenho respostas exatas, eu tenho frieza em trazer situações, e agora eu tenho coisas que eu interpreto, você também interpreta, e nem o outro está errado, nem está certo. Como é que é isso? Coisa estranha. É verdade. Então no início foi um pouco complicado. Mas hoje eu não vejo dificuldade, porque eu consigo separar. Consigo separar bem os objetivos de cada um. E até mesmo os objetivos disso para mim. Legal. Né? Para saber conciliar e saber balancear as coisas. Bacana. Andizão, alguma pergunta aí pro nosso amigo Mas no Daniel? início do seminário, você ficou aqueles teólogos que são meio chatos, Daniel?
Porque os caras Tem, quando tem. começam a estudar teologia, né, Brenner? A gente Você passou muito. A gente passou isso com o Brenner, né? O Brenner começou a estudar teologia, começou a. Né, Os caras começam a brigar por nada. É, né? começa a brigar por tudo, né? Fala um pouco também, Brenner. Tem que questionar. É. Assim, é porque eu acho que, querendo ou não, a quantidade de informações que a gente recebe dentro do seminário é muito diferente daquilo que você tem na vida cotidiana. Você começa a ver que aquilo que você antes achava como algo certo, que ninguém duvida, que ninguém nunca questionou, você vai ver que tem vertentes, que tem pensamentos diferentes, como ele disse, e que existe muito conflito, até mesmo dentro da Igreja de Cristo. Então, a gente se apega muito a determinadas coisas que a gente aceita como verdade e tenta impor aquilo de uma forma, não, é isso, é aquilo, Sim. chega no 01, é 0 ou é 1, aí fica, né, a gente tenta fazer isso e esquece que a gente está tratando com outra pessoa. Então, são cuidados que são necessários, porque senão a gente acaba esquecendo o Cristo da teologia. Sim. Então, Não, isso que você tocou, Ben, é importante, porque às vezes quando a gente começa a estudar mesmo essa parte de teologia, assim, a gente meio que briga. E às vezes a gente chamar um irmão, né, em amor, explicar alguma coisa biblicamente, a gente acaba meio que afastando ele, né? Eu falo isso porque teve uma época que eu comecei a estudar também, e eu me lembro que qualquer coisa implicava, né? Então, assim, minha família é pentecostal, né? Vieram da Assembleia e tudo. E às vezes eu via, assim, o pessoal falando de línguas, né, essas coisas, e às vezes eu chegava lá brigando, não, vocês estão errados, né? E brigando. Então, em vez de você falar ali em amor e trazer um irmão para perto, você acabava ali espantando o irmão, né? E eu acho que esse cuidado também é algo muito importante, né? E isso é maturidade também, né, Lau? Acredito que todo mundo, quando começa, fica meio bitolado, assim. Aí depois de um certo período, aí vai atingindo a maturidade e vai sabendo, né? Sim. Falar em amor mesmo, chamar o pessoal na chincha, mas Sim, conhecendo o coração do irmão, né? sim, verdade. E você, Daniel? Eu me lembro no primeiro dia, quando eu finalmente entrei na sala, sentei, aula de hebraico. Estudar de hebraico na vida. Sento, olho e o professor colocando lá o alfabeto em hebraico. Eu olhei assim e fiz, que massa. Caramba, eu tô aqui. Sério. Porque me veio todo o filme pra trás e lembrando o quanto eu queria tal, e aquele sonho e tudo, e ele dando aula, e eu acho que os primeiros 20 minutos eu não prestei atenção em nada, que eu ficava, caramba, eu tô aqui, Só se admirando, né? que legal, não sei o que e tal. Mas eu não me coloco como o chato. Porque eu acho que a questão é essa, Landy, é ter sabedoria. Primeiro O assim, equilíbrio, né? uma pessoa hoje perguntar, Daniel, eu queria fazer teologia e tal. A primeira coisa, acho que eu me perguntaria, qual o objetivo? Qual é o seu objetivo? Porque nunca foi objetivo da teologia fazer confusão com ninguém. Por quê? O que me motiva a fazer, ter um conhecimento, eu poderia colocar um conhecimento aqui na mesa que vocês talvez ficassem assim incomodados e eu quisesse impor, mas qual é o objetivo? Onde eu quero chegar com isso? Então eu sempre coloquei assim, eu estou estudando porque eu quero que isso seja útil para o reino. Legal. Então tem que saber filtrar. Você tem que ser um filtro natural. Se eu vou conversar com um teólogo, eu tenho que ter noção que ele vai ter uma ideia do que eu vou falar e mesmo assim eu não posso impor sobre ele. Porque estamos no mundo de interpretações. Eu não sei a cabeça dele. Eu só estou numa igreja, eu estou dando uma aula de EBD. Imagine que choque aquela senhorinha já de tantos anos, prestando atenção na EBD, naquela maior calma do mundo, a gente solta uma coisa que para ela é algo tão polêmico que só vai fazer mais mal do que acrescentar alguma coisa. Então, qual o objetivo você está fazendo teologia? Para quê? Legal. Né? Isso é importante. E assim, dentro desse pensamento ainda, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a gente pode até falar de dons, né? Querendo ou não, quando entra o pessoal mais pentecostal, a gente tá ali falando de dons, de línguas e essas manifestações.
Aí a gente tem na teologia a questão de cessacionismo, que tem pessoas que têm ali a vertente que, opa, o Espírito Santo está parando, tem outros que é aquele que cessou, que não tem mais. Aí para eles olham para isso e, opa, tem alguma coisa errada ali. Eles não conseguem ver que eles estão limitando o agir de Deus do outro lado. Eles entram em contradição com a própria palavra de Deus só porque eles enxergam algo no outro que eles não aceitam, que eles não compartilham desse mesmo pensamento. E a gente tem a mania de, opa, eu vou aqui fechar a ação de Deus para aquilo que eu entendo como certo, para a minha caixinha da realidade. A gente limita o agir de Deus. Então, aí entra a maturidade de que quantas vezes aquilo que a gente acha que é o certo, a gente está mesmo atrapalhando a vida dos irmãos. Sim, verdade. Isso mesmo. Então, pessoal, prosseguindo aqui, no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero prega então as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E então esse é o ponto alto assim, né, da reforma, é o ato que marcou assim, a reforma. Claro que tiveram homens antes e também depois, né, que lutaram pela suficiência da escritura, os solas, enfim. Então a gente entra aqui no tópico da importância das escrituras, né? Então, queria que vocês compartilhassem um pouco para vocês o que representa a escritura hoje para a igreja, o que representa a escritura hoje para os irmãos, né, para os cristãos, e como aplicar o que tem nas escrituras no dia a dia. É o da casa que começa? Papai. Pode abrir. Gente, falar de reforma é algo engraçado, interessante, né? A gente sempre foca Lutero lá, colocando aquelas 95 teses, e ali começa uma novela na vida dele, né? E quantos desafios ele vai depois enfrentar ali com a igreja e tudo. Mas se a gente for para as escrituras, a gente olhar Atos. A gente olha Atos e ali o início, a preparação do que seria, o protótipo do que seria uma igreja, né? E ali os apóstolos cheios do Espírito, cheios do poder de Deus, eles emanando mesmo aquele poder que Cristo tinha dito que derramaria o poder sobre eles, a igreja começando, aquela coisa sendo desenvolvida, os irmãos amando, e Atos vai se desenvolvendo, Paulo chega, causa aquela revolução, e o evangelho vai se expandindo, vai crescendo, as igrejas vão sendo colocadas. O que a gente vê aqui em Atos é a forma como a igreja deveria ser. Cristo estabeleceu. É assim que a igreja tem que se desenvolver. Era assim que a igreja teria que ir. É assim que a igreja teria que andar. Houve uma forma de desenvolver a igreja. Isso é Atos. Isso é ver o poder de Deus na vida daqueles homens. Só que ao mesmo tempo que a gente vê esse poder desenvolvendo, a gente vê do outro lado Satanás. Com todos os seus planos para tentar sempre derrubar. E aí Satanás usa de várias estratégias, né? A gente vê na história, e dentro do próprio livro de Atos, o que é que ele fazia? Batia. E aí ele batia. E perseguição, e morte, e coloca cristão dentro de arena, e bota leão para comer cristão, e aquela coisa toda, crucifica, tal. E isso não parava. Parece que isso fazia surgir mais, e a igreja ficava mais forte, e a igreja desenvolvia mais. Uma coisa, um grande parênteses que eu abro aqui. Uma coisa que a gente tem que notar, uma coisa que a gente tem que ver, e é algo bem espiritual mesmo, parece que a igreja ela só cresce e se fortalece na luta. É na luta. A gente não gosta da luta. A luta faz mal, né? A luta cansa, mas parece que é na luta que a gente cresce. E era nessa luta que a igreja desenvolvia. Existia uma forma. E o que Satanás faz? Talvez em todos os planejamentos que ele fazendo, isso, cara, não está dando certo as minhas estratégias. Eu não tô conseguindo parar com isso. Talvez porque eu não estou atacando o cerne da coisa. A forma como essa igreja está se desenvolvendo. E aí ele quebra essa forma. E como é que ele quebra? Trazendo a igreja para dentro do mundo político. Trazendo a igreja para dentro do mundo do Estado, da monarquia. E aí é onde começa
os primeiros papas e trazendo, misturando a religião com monarquia, com o Estado e essa coisa, ou seja, eu quebrei a forma. E ao quebrar a forma, cadê aquela primeira forma que tinha se desenvolvido em Atos? Ela foi se perdendo, foi se diluindo. Até que, pela iluminação de Deus, a gente tem que entender que mas Lutero era um monge. Ele estava dentro de um contexto católico. Mas se Deus utilizou ele, graças a Deus por isso. Poderia ter levantado qualquer um, mas ele levantou um dentro do meio católico, que lendo as escrituras, percebeu coisas e olhar e dizer assim, cara, isso não faz sentido. Como é que você vende pedaço de chão para essas pessoas? Como é que colocava monges para ficar gritando nas ruas? Vocês ouviram? Vocês ouviram? As almas estão gritando no cemitério. Para aquelas pessoas que não tinham sabedoria, eles não tinham conhecimento de nada. Sério? Eu vi o seu pai gritando. E a alma dele está sofrendo. Meu Deus, então o que é que eu posso fazer para... Você precisa pagar. Se você der uma certa quantia, a igreja vai trazer um alívio para a alma dessa pessoa. Então pegue aqui o dinheiro. E você, o que você deseja? Eu desejo um pedacinho do céu. Se você pagar, o Santíssimo Papa, Bispo, irá fazer com que você tenha esse acesso. E começa essas coisas, e só não Lutero, mas como outros também, analisando a Escritura, fez isso, não faz sentido, não é isso que está aqui. O que está aqui é que o justo viverá pela fé. É a fé salvífica que vai salvar o homem. Como assim? Como comprar as coisas, como vender coisas, indulgências? Não. E aí essa coisa despertou nele, ele se revolta, bate lá as 95 teses, isso revolta, e o que é que chamam isso de reforma? Trazer de volta aquela primeira forma que foi perdida. É isso que a gente tem que entender. Então, eu vejo muito, igrejas às vezes não gostam de comentar, ou até mesmo de relembrar. Não vejo problema nenhum, ninguém é obrigado a nada, mas às vezes não querem tratar isso, porque não, mas reforma é uma coisa que foi do contexto da igreja católica. Eu não sou protestante. De fato, nós não somos protestantes. Ninguém aqui é luterano ou segue alguma religião que nasceu naquela época. Mas é bom lembrar um dia em que Deus levantou uma pessoa para que ele trouxesse aquela forma de novo, trazer aquele evangelho verdadeiro que Cristo tinha deixado. E aí levanta. E aí vem a reforma, e aí vem esses 504 anos já de reforma. 504. 504 anos de reforma. Onde... Foi em 1517, né? Isso, onde Lutero está trazendo de volta essa forma. Então isso é importante, é isso que a gente tem que lembrar, e até mesmo fazer, sabe o quê? Nós temos criado uma reforma em nós mesmos. Estamos nos reformando, estamos trazendo de volta aquela primeira forma que Cristo desejava da igreja? Ou a gente está seguindo outras coisas e precisa que Deus faça alguma coisa para que a gente se reforme? Então lembrar da reforma é lembrar isso, é lembrar, as escrituras elas são infalíveis, mas o homem chegou um momento em que desviou essas escrituras. É hora de voltar, é hora de reformar, é hora de voltar àquela primeira forma e estudar o correto. É lembrar aquela história que a gente sabe de Filipe, quando ele foi colocado no deserto, escuta lá o eunuco lendo, e ele faz aquela pergunta geniosa: entende tu que lês? Ele não. Pois agora você vai entender. A oportunidade que você tem, eu vou lhe dar agora. E ele explica, né? Então, eu acho que estava faltando voltar para aqueles homens. Vocês entendem o que vocês leem? Mas claro que eles entendiam, a gente sabe que havia outras motivações que os faziam a vender indulgências e ir contra a palavra. E graças a Deus por Deus ter levantado Lutero naquela época e outros, Calvino, John Huss, o Joseph e muitos outros. Graças a Deus por isso. Mas o mais importante e em nenhum momento a gente tem que exaltar e colocar esses homens em pedestal. Grande Calvino, rogai por mim. Não, de forma alguma.
É É importante. lembrar, nós temos que ter essa reforma em nosso coração, trazer essa primeira forma em nosso coração. Verdade. É isso que a reforma tem que ser relembrada e ela tem que ser educada nas igrejas. Uhum. Vale o análise histórica? Sim, com certeza, para que tenha conhecimento, para que as pessoas tenham bagagem e as pessoas tenham condições de conversar. São poucos crentes hoje que conseguem conversar sobre a reforma. Pouquíssimos. E são inúmeros os católicos que conseguem conversar sobre a reforma. Isso é estranho. É um pouco estranho. É verdade. Eu não sei se era isso que você Não, é isso mesmo. Bacana. E assim, Vocês ficaram em silêncio? Não, porque, meu Deus do céu. não, a gente tá aqui ouvindo, a Eu gente tava admirado, cara. ouvindo a palestra. Né? É, e Pô, assim, Daniel, muito são- bom, muito boa essa. muito bom, Daniel. São pontos interessantes, porque existia um gap muito grande. São pontos. Agora vai. Agora vai. Problemas técnicos, eu não. Porque existia um gap muito grande entre aquilo que as escrituras mostravam e aquilo que a Igreja Católica vivia. E assim, igual como o Luan disse mais cedo, não foi o primeiro movimento. Você já teve, por exemplo, os franciscanos, eles foram uma tentativa disso, de você se achegar mais próximo àquilo que era no início, porque o cristianismo, quando a gente pega ali os primeiros séculos, é totalmente marginalizado. Quem é cristão? Cristão é a prostituta. Cristão é o órfão, cristão é o desamparado, é o coxo, cristão é a viúva, é aquele que a sociedade fala, eu não quero. É aquele que, se morrer, ótimo, porque é menos uma boca para alimentar. E esses aí eram os cristãos. A grande massa de cristão que você tinha naquela época, é por isso que morriam, iam pra arena. Por quê? Porque eles não tinham valor. Era uma pessoa que o mundo olhava para ela e falava, ó, você, para mim, e nada é a mesma coisa. E aí você tem em contrapartida o alto clero, principalmente na Igreja Católica, os papas com aquelas riquezas, eles tinham poder de influenciar reinos, eles decidiam muitas vezes como um reino deveria agir, como que os reis, ele que decidia quem era o rei, ele tinha o poder de falar quando ia acontecer as guerras, qual era o objetivo das guerras. Então você tinha ali uma distância muito grande entre aquilo que as escrituras nos mostram, de quem eram os cristãos e o que estava acontecendo. E, por consequência disso, eu imagino que o principal movimento da reforma, que foi nesse sentido, porque, querendo ou não, o Lutero na, na, na Alemanha e a igreja anglicana, eles ainda tinham muita essa questão com os reis, com os príncipes. Igual, o Lutero mesmo, ele teve que se aligar à coroa alemã para conseguir bater de frente com com o papado. Aí você teve o movimento, o principal que foi contra isso, que foi o movimento anabatista, que eram pessoas que olhavam assim, ó, a igreja não tem ligação com o mundo, não tem ligação com com essas politicagens, com essas guerras, ele está em outro, o objetivo dele é outro. Então, e é ele que dá origem, por exemplo, os puritanos e outras vertentes, e até mesmo são perseguidos mais tarde. Mas a gente vê que a reforma ela traz o eu não gosto da ideia de que a reforma foi revolucionária, porque a revolução ela dá aquela ideia de sempre, eu quero dar um passo para frente. Não, opa, isso aqui tá muito ruim, eu tenho que revolucionar, eu tenho que me reinventar. É como o Daniel falou aqui antes, é olhar para trás. Eu tenho que olhar para a forma como era antigamente e é aquele é meu objetivo. E a gente tem muitos historiadores, que aí até mesmo onde entram os católicos, não, são os revolucionários, Deus odeia quem é revolucionário, porque está em rebeldia contra o Senhor, e aí você tem essa, quase como se fosse uma demonização, naquela época mesmo, se a gente pegar os escritos católicos, eles são
literalmente falando anátema. Protestante e um adorador de Satanás é tudo a mesma coisa. Então, assim, são conflitos que existem até hoje. Mas é bem interessante ver como que até mesmo isso, essa cultura que a gente tem hoje de olhar para a Bíblia em primeiro lugar, foi uma vitória, por assim dizer. E você vê assim a importância da escritura, né? Que até Sim. você comentou a questão da importância da escritura, que é uma das solas. Sabendo disso, para que eu não te dê condições de você debater comigo, eu preciso de tirar de você o conhecimento. Mas eu preciso tirar de você o conhecimento e preciso fazer com que você ainda se mantenha nesse contexto. Como é que eu faço isso? Então isso era muito manipulado na época, né? Quando eu falei lá atrás que Satanás, nos seus planejamentos e tudo, ele entra, né? Ele faz com que a igreja se misture com o Estado e aquela coisa toda. Agora o imperador romano é papa. Como é que é isso, né? Os primeiros papados. As coisas começam a se misturar ali, mas eu preciso de condições de manter isso aqui. Isso aqui é caro. Sim, Então eu preciso, de alguma forma, levantar as indulgências, levantar as ofertas, levantar tudo. Mas eu não posso te dar o conhecimento. Então eu começo a criar coisas, e é criar mesmo, porque quando a gente vai na palavra não faz sentido. A palavra ela nunca foi tirada de ninguém, na verdade. Cristo, nos evangelhos sinóticos, ele sempre falando: ide por todo mundo, fala, prega, faz discípulo, ensina, mostra a palavra, lê. E aí qual o sentido de você ver padres na época de costas lendo em latim? Mas eu posso falar alguma coisa? Não. É a palavra de Deus ali. Havia um respeito, havia um temor. Eu não estou entendendo nada. Porque se aquele padre ele está de frente, olhando para o pessoal, e lê, por exemplo, aqui Romanos 3, a partir do versículo 21, onde vai ter toda a explicação da justificação pela fé, ia se levantar o primeiro e dizer: então está errado aqui, tem alguma coisa estranha. Ô, seu padre, peraí, mas não é isso que Romanos está dizendo, o negócio a gente está fazendo outro. Não tem alguma coisa errada? Então como é que eu tiro isso, né? E aí essas estratégias de ler em latim, de levantar o temor, onde você... E aí eu começo a criar coisas como purgatório, eu começo a criar coisas como mariolatria. vai desviando, né? E aí eu começo a criar coisas que a gente faz, é besteira. Não, são coisas que sustentam até hoje. São coisas que são fortalecidas e fortemente adoradas até hoje. Não só na Igreja Católica. Não só na Igreja Católica. Veja que são besteirinhas. Isso é uma besteira. Daniel, você tocou um ponto interessante aí, que é a questão de ter esse espaço, de a pessoa poder participar, poder debater, até mesmo poder discordar do posicionamento de alguns líderes, né? E assim, percebendo hoje, a gente vê que hoje a igreja dispõe da EBD, que é um meio interessante, que a gente pode estar ali discutindo, debatendo e tudo. E hoje eu particularmente percebo que a EBD é algo que ao longo dos anos vem meio que enfraquecendo de um modo geral, né? Claro que tem igrejas que priorizam e tudo, mas no modo geral eu percebo um movimento de enfraquecer, né? Tem hoje igrejas que não dão valor, que não tem mais a EBD, né? Até por conta da pandemia agora, né? Também. Nesses 2 últimos anos a gente meio que parou mesmo. Exatamente. A gente vê uma certa... E aí, quem já tava frio, esfriou de vez. Cara. A gente vê uma certa evasão, né, nas EBDs. E é um espaço interessante, que a gente pode discordar, debater sobre a Bíblia, né, conversar sobre vários assuntos. E hoje eu percebo essa certa fragilidade, né? Por exemplo, a gente vê hoje muito movimento de jovem e tal, e movimentos relacionados ao louvor, mas a gente vê pouca coisa em relação à EBD, que é uma ferramenta que eu considero importante. A gente vê pouco o pessoal querendo ir mais profundo, né? Sim, exatamente. É muito movimento, mas menos... Algo ali de você estudar e poder cavar fundo a palavra, a gente vê um pouco um certo distanciamento disso. Qual a importância para você, Daniel, que é líder lá de educação religiosa da sua igreja, lá, como que você enxerga a importância da EBD, nesse aspecto de você falar a palavra, explicar para aquela pessoa mais douta que tem, mas também para aquela irmãzinha que está ali no fundo, né? Qual a importância da EBD como instrumento? Ou para você acha que realmente a EBD não precisa mais? Tá? Como você enxerga isso? Não, gente, é triste ver que é uma realidade em que a EBD hoje ela é tida como segundo plano.
Perfeito. Olha, se perfeito, precisar cara. cortar alguma coisa, corta a EBD. Perfeito, Daniel. Perfeito, cara. É Você isso falou aí. Se você precisar fazer algum passeio, alguma coisa, tira o horário da EBD. Ele começou a. É triste ver nas Sim, igrejas cara. como o quanto ele passou a ser coisas do segundo plano, de tal forma que tem igreja que não faz mais. A gente sabe que, por exemplo, no meio mais neopentecostal não existe essa coisa de EBD, não tem estudo bíblico. Eu preciso de revelação para o hoje, para as experiências e contextos que eu estou passando. Isso. Para que eu vou estudar? Não, eu preciso de soluções para agora. Me dá, pastor, ora por mim, me gera alguma coisa. Aumenta a minha renda, ó. Faz alguma coisa. Eu preciso, mas estudar não. Se eu ler isso aqui, tentar entender, ficar refletindo, eu vou perder muito tempo e talvez nem tenha resultado. E aí se o resultado não vir? Não, eu preciso de uma coisa imediata. Então, é triste ver que as igrejas elas botam como segundo plano. Algumas já tiraram. Pandemia piorou mais ainda. Por que a gente precisa e por que a gente tem que lutar ainda pela EBD? A gente precisa criar discípulos. Não se cria discípulos em um culto de domingo, de adoração. Sim. Aquele não é o momento. Aquele é o momento de você se alimentar, onde Deus vai falar com você, te admoestar, te orientar, onde você vai conflitar os seus pecados. Vidas de pecados. Quantas pessoas vêm para a igreja, membros, diáconos, grandes homens de Deus, vêm para a igreja à noite cheios de pecado. Esses homens precisam ser conflitados. Esse é o momento. Uma quarta-feira, aquele momento é o momento em que eu reflito, faço um devocional e eu vou orar. É um momento de oração. Mas eu preciso do meu momento de estudar, de ter condições de debater. Porque a gente não pode nem endeusar pastores. Os pastores não são super-homens, e nem deuses, nem anjos que desceram. E nem mesmo os anjos, quando desciam, quando o anjo estava lá falando com João, fez, não se ajoelhe que eu sou servo, eu sou conservo teu. Não, se levanta logo. Então, é necessário esse estudo, gente. Sabe por que nós estamos tendo uma geração, eu vou usar a tua palavra, anátema. Nós estamos numa geração anátema. É triste você debater, porque são poucos jovens que conseguem debater, conversar. É verdade. São poucos jovens que conhecem as histórias bíblicas. Pouquíssimas crianças você vai... Meu filho, conta pra mim a história de Jonas. Jonas é aquele que abriu o mar vermelho? Quase. Um pouco menos. Mais fundo. Ele foi um pouquinho mais fundo. Então, assim, nós estamos, infelizmente, numa geração em que as pessoas não querem ler, porque... Isso aqui é letra, não tem nenhuma figurinha para... aqui, né, Daniel? Rapidinho aqui, ó. Não, mas eu tenho minha Bíblia no celular. Graças a Deus, mas você lê, porque o celular é cheio de postzinho. Vai aparecer post do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, dos teus programas, do jogo. Aí tu vendo aquilo, tu vai continuar ainda refletindo. Cheio de tentação. Cheio de tentação, né? Cheio de... Super, não, eu aos meus 14 anos, 15 anos, estou super concentrado na palavra de Deus aqui no meu celular. Eita, fulano tá me chamando pra jogar, ó. Mas eu estou super concentrado. Entende? Infelizmente, nós estamos tendo uma geração... E a importância vem para lutar contra isso. E aí, uma coisa que me vem em mente, pronto, agora deu uma explosão aqui. Será que a gente não tem que fazer uma reforma? Tem que voltar àquela primeira forma das pessoas que estudavam, da igreja primitiva que analisava. Os crentes de Berea, que era Paulo falando. Deixa eu ver se Eles você não tá conferindo tudo. Tu tá falando coisa errada, deixa eu ver. Não, tá certo. Tá faltando isso. É triste ver crentes vazios de conteúdo, que se leva por qualquer coisa, que consegue se influenciar facilmente por qualquer coisa que assiste no YouTube. Tem que dar 3 pulinhos, um salto para trás, um mortal e ficar de um pé só. Aí Deus abençoa. Que esse pastor falou, deve ser verdade. Então é vazio, porque eu não tenho conteúdo, eu não consigo. Eu nunca busco na EBD da igreja que as pessoas sejam grandes teólogos, nem conflitam assim profundamente, não. Eu queria que as pessoas tivessem condições de ter as escrituras no coração. E em momentos de conflitos de pecado, ela lembrar daquela aula, lembrar daquele momento e dizer assim, isso é uma situação em que eu tenho que servir ao meu Senhor. Não bate com o que eu aprendi. Então, como é que eu vou
como é que eu vou agir se eu não sou educado, eu não sou disciplinado para isso? Então, infelizmente, nós estamos com uma geração vazia de conteúdo. É triste. E é uma luta grande contra isso. Assim, Daniel, é triste e também, de certa forma, preocupante, né? Porque é essa geração que vai assumir as igrejas daqui a uns anos, é essa geração que vai assumir o louvor da igreja, que vai assumir os ministérios da igreja, então realmente é algo preocupante. Verdade. O que esses homens vão falar nos púlpitos, gente? O que eles vão transmitir para as pessoas? Vão transmitir umas mensagens coach que me faz bem? Umas mensagens TikTok, né? Né? É isso que vai acontecer? Então, é triste, mas é uma luta que ela tem que ser muito forte. A igreja, ela precisa investir muito. E se o seu pastor, se o pastor da igreja, ele reforça, ele dá apoio, de graças a Deus por isso. São poucos que estão fazendo isso. Pouquíssimos. E sabe outra dificuldade que eu estou tendo? Eu acho que vocês não têm essa dificuldade aqui. Eu tenho certeza que vocês não têm esse problema aqui. Professor de EBD. Aqui tá. Se aqui tiver bom, vocês agradeçam nos grupos de oração, viu? De adultos nós temos o quê? 5 professores, né, Breno? Olha só, vocês têm uma seara imensa. Mas é porque lá na Pibac é bem dividido. Aí, por enquanto, de jovem só tem eu. Aqui temos o quê? Duas classes só, A né? classe de adultos e a de jovens. jovens. E a infantil, né? Lá é mais... Pois é, só que lá tá difícil. A Pribac tem uma característica, tem uma rotatividade muito grande de pessoas, então muita gente entra, sai, porque a maioria são militares. Mas o que é que eu enfrento hoje? Não desperta nas pessoas a vontade de ensinar. Sim. E eu considero muito, para colocar uma pessoa no Ministério da Educação, que ela expresse o seu dom. Não vá se você não tem um dom. Sim. Não vá se você não gosta de fazer aquilo. Porque você vai fazer só mal. Você só vai... Você vai acabar prejudicando. Vai só prejudicar. Só prejudicar. E assim, é engraçado como que as coisas são conectadas, né? Eu vou só voltar ali um pouquinho na reforma. Vai lá, voltar. Eu saí, não foi? Não, vamos voltar, a reforma é voltar. Na aula de hoje aprendemos que a reforma é voltar. O Breno é reformado mesmo. É engraçado porque assim que Lutero ele fez lá as 95 teses, ele estava lá nas 95 teses, aí teve um período que ele ficou preso, certo? Foi lá, ficou preso, aí foi... Não é anistiado que fala? Quando vai para outro país e fica lá seguro? Exilado? Exilado. Ele ficou lá exilado, aí nesse meio tempo que ficou exilado já começou a aparecer profeta. Aí já tinha profeta na Alemanha que começava a falar que, opa, não precisa mais nem seguir a palavra, agora, agora tem as novas revelações, a gente já tem aqui uma nova coisa, isso há 500 anos atrás. E assim, a gente vê que sempre que a igreja, o negócio é que eles bateram bem firme nisso, né? Aí por isso que não cresceu. Mas isso acontece hoje em dia. E a gente vê que assim, eu não gosto de generalizar. Generalizar é sempre um problema, porque senão a gente fica incapacitado de ver o agir de Deus nas coisas. Mas já generalizando? Se for para polemizar, eu vou polemizar logo. Aí a igreja hoje ela é muito pautada no sentimento. Ela é muito pautada em um objetivo imediato, em uma busca imediata, em uma satisfação pessoal. A gente literalmente as pessoas pegam aquilo que elas acham que elas olham para o mundo como objetivo e encontram na igreja uma forma de adquirir aquilo, como se Deus fosse esse grande provedor. E a palavra de Deus, quando a gente entende ela como objeto de estudo também, é algo que não é natural. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente sempre vai entrar em conflito com aquilo que a gente almeja, a gente deseja, porque sempre que quando a gente está ali no nosso momento de egoísmo, sempre que a gente está ali no nosso momento, o meu objetivo, as minhas coisas, as minhas aquilo, quando a gente olha para a palavra, a gente vai estar no conflito, a gente vai ser lapidado para ir para aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus não é deseja, aquilo que Deus nos orienta para a vida. Então acaba sendo muito contraditório. Uma igreja que numa hora está falando que você tem que buscar aquilo que você
precisa, que você merece, que tá aqui simplesmente para amaciar o ego, e na outra hora você não, você não pode ficar olhando só para você tem que olhar pro caminho de Cristo. Aí hoje, não aqui, né, nem assim na igreja batista em si, mas a grande parte das igrejas evangélicas, por assim dizer, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente vê que os cultos, momentos, eles são focados no homem. Eles são focados nesse objetivo. Eu posso falar complementar Claro, isso aí? aqui o podcast é seu, né? Você que manda, cara. Isso é muito... Corrigir também? Não. Não, isso que ele falou é muito interessante, né? Essa coisa que muito voltada. Sabe qual é o probleminha que acontece? Aí eu vou colocar duas palavras técnicas, que aí pode se confundir, a gente se explica aqui. Imanência e transcendência. E aí, para quem, até para quem está assistindo, se não conhece, imanência e transcendência, né? Nós cremos num Deus imanente. Até de tal forma que você crê que Deus está aqui, correto? Sim. Se alguém não crê que Deus está aqui, a gente vai orar pela pessoa, tá? Essa pessoa ela vai escolher. Então, assim, a gente crê que Deus está aqui. O agir de Deus está aqui. O agir de Deus está na nossa casa. Deus está conosco. Imanente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Deus está em seu reino. Sim. Ele está no seu plano. Ele está no seu céu, onde um dia pretendemos estar com Ele, no seu gozo. Então, é um Deus transcendente, é um Deus que eu não consigo ainda alcançar ou entender. E aí os cultos de hoje, eles ficam muito assim, sabe por quê? Porque tudo em excesso faz mal, gente. Se eu comer muito açúcar, eu vou ficar diabetes. Se eu comer muito sal, eu vou ficar... Tudo em excesso faz mal. Se eu fechar o meu Deus a uma forma só imanente, eu vou levar o meu culto a isso. A resolver coisas do agora, a experiências. Eu tenho que sentir Deus, eu não sinto Deus, Deus não fala comigo, Deus não está aqui. Eu fico só nisso. E aí você faz... E aquele texto lá de Colossenses, Cristo, a esperança da agora... vai ter um céu não, mas Deus aqui, eu não sinto Deus. E Deus... ou seja, eu gero um excesso de imanência. E a igreja vai seguindo por esse caminho. Também, se eu fizer o contrário, muito transcendente, eu fico frio, calculista. É o irmão passando necessidade, Deus vai te abençoar. Você quer fazer? Lá do céu ele está te vendo. Não, mas eu estou passando... Deus sabe que você está passando. E eu fico na minha, ou seja, eu sou muito transcendente. A gente tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que saber e fazer com que as igrejas elas cheguem a esse equilíbrio. Eu tenho o meu Deus imanente, eu tenho o meu Deus transcendente, eu tenho que saber equilibrar isso na minha vida, para que eu não caia em problemas desses, como o Breno falou. E enquanto você estava falando, eu estava procurando um texto que eu até usei uma vez na aula com os jovens. Aí volta um pouco a questão da importância das escrituras e tudo. Eu disse, olha, se a gente não ter, e aí leva também essa pergunta a importância da EBD, uma outra coisa que a gente tem que fazer é com que as pessoas sintam prazer. Sim. Que elas vejam que a escritura ela vai me dar respostas sim, não, e eu tenho que estar preparado para qualquer resposta dessa. É a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Então eu tenho que ter esse prazer, eu tenho que ter essa vontade. E aí numa aula eu falando, olha, tudo depende de como você está em relação ao Deus que você crê. Como é que está esse amor, como é que está essa vontade? Aí eu disse assim, abram aí Gênesis capítulo 10. Sabe, Gênesis capítulo 10. Abriram até no celular, pode abrir no celular, não tem problema nenhum. E aí eu disse, leia a partir do versículo 7. Aí abriram o versículo 7. Eu disse, eu vou fazer uma leitura. E eu vou fazer uma leitura exatamente como eu fiz aqui com eles. Então vejam como é legal. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá. O Breno tá dormindo ali, né? É emocionante. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedá. Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi poderoso caçador, diante da face do Senhor, pelo que se diz, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Aí eu perguntei, vocês gostaram da leitura? Um já estava no WhatsApp. Um já estava. Aí ele fechou o WhatsApp e disse, não, eu entendi. Eu disse, o que é que o texto falou? É uma genealogia, né? Aí eu disse, não é só isso não. Você está vendo?
Tudo é a forma, eu não estou dizendo que se você ler devagar, é isso que. Ah, é por isso que eu não entendo. Não. É o amor que você tem na leitura. E eu disse, ó, eu peguei de propósito uma genealogia. Genealogia é chato de ler. Ah, meu Deus, você vai ficar vendo. Quem gerou quem? Que gerou quem? Que não sei o quê, que os filhos. Eu disse, mas se a gente não tiver amor e força de vontade de querer aprender, né? De querer buscar, a gente não consegue absorver aqui o essencial das coisas, o importante das coisas. Sim. Porque também não é só culpa do professor. Para que a aula ela seja condizente, ela seja consistente, eu, aluno, também tenho que querer aprender. Senão eu vou colocar só toda a culpa nele. É porque o professor é chato, porque ele repete, porque ele não sei o quê. Ele não tem didática. Tem que ter. É uma parceria. Eu disse, agora eu vou ler com amor, com vontade, querendo aprender. Os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitar, Ramá e Sabitká. Beleza. Então esses são os filhos de Cuxi. Tá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Beleza. Cuxi também gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Olha, tem um Nimrod poderoso ele, ó. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Caramba! Eu estou aqui no capítulo 10 de Gênesis, e Deus, em sua soberania, fez com que Moisés parasse um intervalo de versículos para falar de um cara chamado Nimrod. Então esse cara devia ser um caçador muito bom. Como é que perdeu tempo escrevendo linhas de um caçador? E o Senhor se agradou desse cara. Então, e eu estou falando para eles, então, o Senhor pode se agradar na minha profissão. Então, eu posso ser, ele foi, sei lá, um bom profissional, um médico gracioso diante da face do Senhor, ele foi um engenheiro abençoado diante da face do Senhor. Nossa, então eu também posso ser alguém que o Senhor olha para mim e se agracia do meu trabalho. Porque se ele parou para perder tempo, Moisés lá perdendo tempo escrevendo sobre um caçador, e a gente sabe que depois Nimrod tem sua participação lá na Torre de Babel, mas vejam, isso é ler querendo aprender. Se eu passo lendo, caramba, todo dia eu tenho que ler um capítulo, então é porque eu estou pagando uma promessa, tem que ler. Aí às vezes ler dá uma carreira para dizer, e até se o pastor perguntar, você leu a Bíblia? Li. Tem pecado não. Só não me perguntam o que foi que eu li, mas eu li. Entende? Isso é querer aprender. Sim. Isso. E talvez até isso, talvez não. Com certeza é isso. Volta lá para a Reforma, Calvino querendo, lá nas suas 95 teses. Gente, acorde e queiram ler a Bíblia. E queiram entender e queiram se deliciar do que Deus tem para falar. Poxa, ele agraciou um caçador, então vai se agraciar de um web design. O Zé Ruela. Vai se agraciar de qualquer pessoa que faça coisa conforme a vontade de Deus e que demonstre amor na obra. Que demonstre amor ao reino de Deus. Verdade. E aí os jovens pararam, olharam assim e ficaram, caramba, pode criar uma genealogia, pode ser legal. Pode, sim. Pode ser. Depende de você. Depende. Legal, né? E assim, tem tempo ainda? Tem. Estamos quase, né? Estourando. Tem meio minuto. E assim, nessa questão da IBD também, existe uma preocupação, porque a IBD ela depende muito de leitura. E o brasileiro não é muito bom de leitura, não. Assim, a gente tem aí um déficit de educacional mesmo, e que boa parte dos brasileiros, eles são analfabetos funcionais, né? Eles não conseguem interpretar direito o texto, eles não conseguem. E assim, é aí onde entra a importância da IBD, tanto no sentido o quão isso pode ser bom para a vida de alguém e o quanto que isso pode ser ruim para a vida de alguém. Porque quando a gente está tratando com pessoas mais leigas, é muito difícil você ser questionado naquilo que você está fazendo. Porque, querendo ou não, como professor, a gente se coloca numa posição de autoridade. Então, o que a gente ensina é muito importante, porque pode tanto influenciar essa pessoa para o bem quanto para o mal. Porque
a incapacidade dela de fazer uma leitura adequada vai tornar muito difícil ela ter aquela atitude de olhar na Bíblia e ver se aquilo é ou não é verdade. Ou ela pode até ver, mas ela vai olhar com os meus olhos, ela vai olhar da forma como eu li. Então tem é até um esmero que o professor ele tem que ter diante do Senhor, porque existem muitas igrejas hoje que pegam questões do mundo, ideologias, pensamentos filosóficos, várias vertentes por aí, e colocam isso dentro da palavra e transformam a igreja em um celeiro de militante, em um celeiro de pessoas que acreditam somente naquilo, de seitas. A gente tem vários e vários casos aí dos anos no século XX aí, o quanto de seita, de gente que matou, que fez isso, que enganou. Até mesmo aqui no Brasil teve o cara aí lá dos Estados Unidos que trouxe um bocado de gente pra cá aí e cometeu aquele suicídio em massa. Tudo com o poder da persuasão que tinha na palavra. É igual o Daniel falou, mesmo as pessoas não entendendo, elas respeitam. Elas olham pra isso como sagrado. Olham pra isso como sendo algo que tem valor inerente. Elas nem têm a ideia de, é a palavra de Deus. Mas, tipo, é a Bíblia. Tem ali, né? Quem sou eu para questionar a Bíblia? Deus me livre. O ser humano tem um senso religioso, né? Tanto é que parece que é algo que nasce com a pessoa mesmo, né? Tanto é que, às vezes, é por isso que a gente vê pessoas que ainda carregam, mesmo na igreja, carregam umas mandigas, né? Se de carregar amuleto, de crer que uma toalhinha tem poder, de que o sal tem poder. Enfim. Deixa o Salmo 91 aberto em casa. Tem uma tendência pra mandinga, mano. Caixinha de promessas. Exatamente. A cultura ela, às vezes, ela atrapalha também. Sim. Aí, por outro lado, eu acho engraçado a gente tem o outro extremo, né? Porque, realmente, as pessoas, elas escutam muito o professor. E elas, orem a Deus que tem um bom professor que não as leve para umas heresias meio estranhas, né? Sim. E aí, por outro lado, a gente tem um outro extremo, por exemplo, de pessoas analfabetas. Eu lembro de uma história no interior do Rio Grande do Norte. Um senhorzinho não sabia ler, já por volta dos seus 70 e poucos anos. Ele só sabia João 3,16. Só sabia isso, João 3,16. Só. E onde é que ele aprendeu João 3,16? No IBD. Porque um belo dia, ele, depois de, acho que frustrado por não saber ler, e o professor, ele queria decorar um versículo. E ele pergunta ao professor, eu queria decorar um versículo, e pelo menos saber um versículo decorado. E aí o professor deve ter orientado ele, não, vamos decorar João 3,16, que é o básico e tudo. E ele decora João 3,16. Beleza. Dado um tempo, o pastor começa a perceber que ele levava visitantes no culto à noite. E o pastor chega, sabe que ele era um homem humilde, vivia da lavoura, trabalhador, analfabeto. Ele levava a Bíblia, mesmo não sabendo ler, ele só botava embaixo do braço, né? Porque existe um simbolismo de colocar embaixo do braço e ir para a igreja. E o pastor uma vez pergunta, são seus familiares que você está trazendo? Talvez ele esteja trazendo a esposa, o tio, a tia, o primo, o filho, sei lá. E ele fala, não, são pessoas que eu abordava na rua e dizia, vem cá. E ele falava para ele João 3,16. O pastor, não tem condições. Ele disse, sim, eu apenas falava de João 3,16, falava o quanto Deus é bom, falava um pouco do que ele fez na minha vida e a pessoa ficava tocada. E eu fazia o convite de vir para a igreja. E ele trazia pessoas e a igreja ia aumentando em número de um homenzinho simples que sabia João 3,16. Um outro extremo da coisa, né? Olha que interessante. Olha a importância da RBD. Sim, com certeza. Muito importante. Cara, infelizmente nosso tempo aqui já tá batendo, né? Felizmente a prosa tá boa, a conversa tá boa. A gente tem que voltar depois, hein, Landim? Chamar o Daniel pra voltar ali, cara. Né, Daniel? Hoje a gente aprende um bocado de coisa. Aprendemos que a reforma é voltar. Aprendemos que tem que ter o lanchinho. Esse segundo ponto é mais importante. Aprendemos para alguém apertar o parafuso do microfone. Eu apertei o seu, mas eu esqueci o dele.
Gente, obrigado. Mãe. Então, beleza, estamos encerrando aqui o nosso papo. Amigo Landim, meu brother, quer deixar suas últimas palavras nesse episódio do podcast? Cara, eu queria pedir indicação de livro pro Daniel e Opa, pro boa Breno. ideia. E você não sabe, mas o Daniel é nerd pra caramba. É mesmo, É, cara. Jogo, Ó. HQ. É, tudo. o cara Dragon Ball Z, você o cara do conversar TI com ele. geralmente é assim, né? O pessoal da TI geralmente é. Eu tenho esse lado meio nerd. Massa, massa. Legal. Então vai de uns ideias de livros, né? Passa aí pra gente, Daniel. Olha, eu vou deixar aqui uma proposta de livro muito boa. Tá? Sociedade Sem Pecado, John MacArthur. do John MacArthur. Eu acho que... Por que eu lembrei, né? Nesse livro ele vai comentar muito sobre essa questão de pecado e o quanto as pessoas têm subjetivado o pecado. Não é pecado, é porque ele é doente. Não é pecado, é porque ele passa por um processo psicológico. Não é pecado, é porque, veja, ele precisa de um tratamento. Então, eu acho interessante como ele analisa isso e a sociedade hoje internaliza que não é pecado. A gente tem que analisar o que é. Não é pecado. Se estiver dentro das escrituras, é pecado. Se viver sob pecado, não vai estar dentro da vontade de Deus e vai ter as consequências. Então não tem essa de subjetividade. Então acho que a única coisa em que Deus... Única coisa não. Vamos apontar assim. Uma das coisas em que Deus é exato, é 0 e 1, é pecado. Não abre mão de pecado. Não há espaço para que a pessoa viva no pecado. Então eu vou deixar essa sugestão. Eu acho, vou deixar até para quem está nos ouvindo aí. Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur. Você, Brenão. Brenner. Um livro que eu indico para quem quiser estudar um pouco mais sobre a história da igreja é A História do Cristianismo ao Alcance de Todos. Esse é o nome do livro, eu esqueci agora o nome do autor, mas é fácil de achar, ele só um calhambeque assim, de umas 1000 páginas. Mas é um livro bem fácil de se entender. Ele pega lá do comecinho e ele vai trazendo desde o momento que você tem a igreja primitiva, que é logo ali depois dos apóstolos, até o século passado, até mesmo um pouquinho agora do século XXI. E ele traz de uma forma resumida, mas trazendo todos os pontos importantes, mostrando como foi a evolução do cristianismo. Porque assim, até uma das coisas que eu mais tenho receio quando a gente fala sobre essa questão, principalmente você tinha a igreja católica, agora você tem a igreja protestante, reformada e etc. É porque a gente tem muitas pessoas que não conseguem enxergar o agir de Deus nesses 1500 anos antes da reforma. Sim. Aí a gente cai naquele erro. Então, o que Deus estava fazendo nesse período? Não existia igreja, não existia... Então, assim, a gente fica tão focado nos grandes problemas que vinham da Igreja Católica que a gente não se atenta como que deu o desenvolvimento. Porque, igual, o pensamento de Lutero foi algo que ele leu de alguém que veio e tem toda ali uma sequência pra gente. Então, assim, é de pôr os pingos nos is. Entendi. Pra deixar claro. Pra deixar claro. Porque é realmente, assim, dá aquele desconforto, né? Não. Só depois da reforma que Deus começou a agir de novo. Deus deu uma paradinha ali naquele tempinho ali. Então, beleza. Bacana. Qual o nome do livro? O Cristianismo ao Alcance de Todos. Eu não sei como é que você disser assim, não vai indicar nenhum livro de reforma. Gente, é tão difícil indicar livro de reforma. É verdade. Porque se você colocar no Google livro reforma, tem vários, né? E acho interessante ter uma coleção que é as histórias dos reformadores, né? E tem outros. Eu acredito assim, depende muito de onde você quer chegar no estudo da reforma. Sim. Né? Com qual objetivo? Você quer estudar o reformador? Beleza, tem várias biografias. Você quer estudar a reforma? Também tem vários livros de história. Você quer entender qual a importância da reforma? Aí a gente pode conversar. E aí a gente pode fica o capítulo 2 do nosso podcast. Beleza. Brenão, suas palavras finais aí, meu irmão. Não, só agradecendo, porque foi assim,
muito bom, um momento assim divertido e que realmente a gente, sabe, se libera para falar coisas que normalmente no dia a dia quem é que vai parar para ouvir esse tanto de coisa? Não acha, né? Então é um momento assim de alegria mesmo. Então eu sou muito grato a Deus e grato a vocês por tomar essa iniciativa que vai para frente, vai para frente. Não, valeu. Irmão Daniel, suas considerações finais. Só agradecer, espero que vocês não tenham se cansado do que eu falei. Não, cara, foi uma que tenha palestra aí. servido de alguma coisa. Conteúdo riquíssimo, foi muito bom, cara, muito bom. Não, só em pensar, eu pensando aqui assim, cara, ainda tinha tanta coisa pra falar. Mas aí se eu for aprovado e tudo, aí talvez venha um capítulo 2, não sei, mas... Qualquer coisa tem o 3 ainda. Isso ainda tem o 3? 3, eu acho. Mas é isso aí. Isso aí. Você que está nos escutando aí, nos assistindo, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para assistir aqui. Que Deus abençoe sua vida, que você compreenda a mensagem da importância das Escrituras, salvação pela graça, e enxergar como que Deus conduz a história, né, de forma a cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. Muito obrigado, compartilha o seu vídeo aí com seus amigos e vamos espalhar a palavra de Deus por meio desse humilde podcast aqui também, certo? Amém. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até mais, galera. Tamo junto.